E se fosse você que tivesse ali os 5 pães e os 2 peixinhos, o que você faria? Olha só o texto aqui da palavra de Deus. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pães para esse povo todo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Disse Jesus. Mandem um povo assentar-se. Havia uma grama naquele lugar e todos se assentaram. Era cerca de 5.000 homens. Muito bacana esse texto, porque nos mostra que nenhuma situação pega Jesus desprevenido. Quando o discípulo chegou ali, Jesus fez aquela pegadinha com ele. Eu quero pensar com você que não tem situação adversa que venha colocar Jesus à prova ou venha pegá-lo desprevenido. Então, você que está aí, pense no que esse texto nos dá e também nessa reflexão. E se fôssemos nós, os donos daqueles 5 pães e daqueles 2 peixinhos? Nós temos que pensar alguma coisa que nos remeta a isso aqui. Nós temos que viver que a nossa fé, ela deve ter esta motivação de sempre servir, de sempre gerar ali bênçãos para a vida do nosso próximo. Aqui, esse moço, esse rapaz, ele estava preparado. Fala a respeito de uma vigilância. Jesus confrontou um dos discípulos. O que a gente vai fazer então para esse povo todo comer? Então, muitas vezes essa pergunta, ela nos é dada em diversas circunstâncias da vida. Isso também nos fala a respeito de vigilância. A palavra de Deus, ela também é traduzida pelo pão. Quantas vezes nós somos colocados em situações onde devemos alimentar as pessoas do pão que nós temos? Nós somos também portadores desses pães. Então, isso nos fala a respeito de uma vigilância e de uma atração às pessoas pelas suas necessidades. Nós devemos estar sendo prontos ali para abençoar quem está à nossa volta. Isso vem com a vigilância. Aqui está nos falando a respeito também que este moço, ele estava perto de Jesus. Eu imagino que Jesus já tinha sido atraído ali em seu olhar a esse cesto, talvez com os pães, o outro cesto com os peixes. Jesus, deixa comigo, eu sei como que eu vou usar você. Eu sei o que essa pessoa aí do lado de casa tem. Você, a senhora, o senhor, você, o jovem que está aí nos assistindo, está lá na faculdade passando um aperto. Jesus sabe o que você tem e que você pode usar. Aqui está nos falando a respeito dessa condição de estar perto de Jesus. É a comunhão que nós precisamos ter com Ele. Estar ali sob os olhares dEle em todo o tempo. Nós devemos nos lançar a esse cuidado do Pai. E ainda assim, esse jovem, ele se apresentou, ele se colocou em disponibilidade para dar aquilo que ele tinha. Ou seja, aqui está nos falando também a prontidão ao serviço. O profeta Isaías mesmo falava lá, olha, quem é que há de ir por nós? Quem nós enviaremos? Como se fosse essa fala do Senhor. E o que o profeta respondeu? Eis-me aqui, envia-me a mim. É essa prontidão que Deus quer de você agora no início pela manhã ou para você que nos assiste em qualquer outro horário. É esse tempo que você se coloca em disponibilidade pelo Senhor ou para o Senhor, se apresentando para o serviço. Deus nos deu esse privilégio de servi-lo. Deus poderia fazer tudo do seu modo, a sua maneira ali, mas ainda assim Ele nos deu o privilégio de levar o seu nome. Outra coisa que nós aprendemos para dar resposta a essa pergunta, se fôssemos nós que tivéssemos os 5 pães e os 2 peixinhos, é que aqui nos fala a respeito de pensar nos outros, fala do amor ágape. Pode ser que Deus tenha colocado algo nas suas mãos que não seja só para você, seja para as outras pessoas. O que você tem feito com a casa que Deus tem te dado? O que você tem feito com o carro que Deus tem te dado? Com o diploma que Deus te deu? O que você tem feito com o salário que você tem ganhado?
Está guardando só para si? Não. Esse menino poderia ter ali escondido ali debaixo de uma sombra, num cantinho, ficado ali. Não. Mas ele pôs tudo. Por quê? O outro princípio aqui é porque ele creu em Jesus. E à medida que nós cremos em Jesus, nós podemos ali nos submeter a Ele integralmente, sem reservas, porque isso irá nos abençoar e irá também abençoar a todos que estão à nossa volta. Então a pergunta para você nessa semana: e se fosse você que tivesse os 5 pães e os 2 peixinhos? Então, seja um canal de bênçãos aí, começando aí dentro da sua casa, começando com quem está aí perto de você, e durante toda essa semana, sabe que a grande multiplicação Deus fará através de você. Seja você, esse anônimo aqui do texto, não diz o nome, mas ele foi relevante para o cumprimento do ministério de Deus, de Jesus, aqui sobre essa terra. Seja você abençoado e abençoada todos os dias dessa semana, em nome de Jesus. Vamos orar juntos? Deus, eu quero orar agora com esses nossos telespectadores tão fantásticos. Oro, ó Deus, com aqueles que agora se sentem impotentes, se sentem angustiados, aqueles que se sentem em dificuldades agora, estão amedrontados, recuados, mas que agora um despertar, ó Deus, pelo Senhor se estabeleça de dentro para fora. Um despertar, ó Deus, tomado pela fé, por ações de fé como desse rapazinho aqui, que deu tudo o que ele tinha. E então, Deus, é a nossa natureza que queremos dar, ó Deus, ao próximo. É a nossa natureza que precisa ser colocada ali em sujeição, em fé ao Senhor, para que tenhamos essa vida de paz, essa vida de tranquilidade, essa vida com esse senso de utilidade ao nosso meio, à coletividade. Pai, que o nosso telespectador seja abençoado nessa semana com uma multiplicação incrível, não por um evangelho de prosperidade, mas por um evangelho de justiça, um evangelho, ó Deus, de graça, a graça que nos basta, a graça que nos alcança, essa graça que nos dá a vida. Seja a tua bênção sobre o papai e a mamãe, seja a tua bênção sobre o filho, sobre o trabalhador, sobre aqueles que estão enfermos e que nos assistem agora, sobre aqueles que estão encarcerados, o sentido de liberdade dentro de que somos livres dessas coisas que nos afastam do Senhor. Eu abençoo o nosso público e, claro, abençoo o nosso querido país, o nosso Brasil. Deus abençoa-nos em nome de Jesus. Amém? Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.